Vamos agora, meus irmãos e irmãs, participar da narração da Paixão do Senhor. É diferente dos domingos. Inicia diretamente o narrador dizendo que faremos paixão, etc. Hoje não tem a resposta da Assembleia, a não ser a participação quando está assinalado. Especialmente quando está escrito em negrito que a Assembleia participa, está escrito em letras pretinhas, aí todo mundo pode participar. Fora isso, estão escaladas as pessoas para fazerem: o leitor, o narrador, o presidente sou eu, a mulher, os personagens aqui da leitura. Iniciemos. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Todos Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Mas que mal ele fez. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Esse é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel
para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali, sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, o sumo sacerdote, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Vamos nos ajoelhar, quem puder, para meditar em nosso coração a morte de nosso Senhor. Levantemo-nos e prossigamos a narração. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos abrindo a Semana Santa. Nós sabemos que a semana inicia no domingo. O domingo deveria ser chamado a primeira-feira, porque aí em seguida vem a segunda, terceira, quarta, quinta e sucessivamente. Mas a primeira-feira recebe exatamente o nome de Deus. Domingo vem de Senhor, Dominus, que é então o dia em que Jesus ressuscitou, do sábado para amanhecer domingo. Por isso mesmo, hoje também nós celebramos
esta paixão do Senhor, quase que para nos dar a nota de como introduzirmos a chave de penetração na Semana Santa. Se nós pudéssemos resumir numa palavra tudo aquilo que viveremos na Semana Santa, relembrando, pois, o mistério da vida, da paixão, ou seja, dos sofrimentos, da morte e da ressurreição de Jesus, nós poderíamos sintetizar com uma palavra: amor. Amor. Hoje somos colocados diante de um grande ato de amor, conforme Jesus mesmo ensinara. Não há maior amizade, não há maior amor do que aquele que dá a vida por quem ama. Todos nós já fomos objetos do amor de alguém. Em uma situação muito crítica, quem sabe até mesmo desesperadora, alguém nos valeu, alguém nos socorreu com sacrifício. Pelo menos no âmbito da nossa família, se não no da amizade, isto já aconteceu. E tomara que alguém de nós também se saiba e se reconheça ter sido capaz de sacrificar-se por alguém. E não precisa que exista recompensa, retribuição, nem reconhecimento. Mas o importante, o que conta é o que fizemos. Quando nossas famílias eram mais numerosas, geralmente um ou mais dos nossos irmãos se sacrificava pelos mais novos, renunciava a, quem sabe, um estudo mais elevado, porque tinha que começar a trabalhar. Muitos até mesmo renunciavam a casar para poder sacrificar-se pelos pais, pelos irmãos mais novos. E geralmente, na casa em que isto acontece, todos são reconhecidos aquele gesto do irmão, da irmã mais velhos, que foram capazes do sacrifício pelo resto da família. Nós podemos contemplar hoje Jesus nesta condição, do irmão mais velho que se sacrifica, que renuncia bem-estar, que renuncia à vida por causa de nós. Gostaria de refletir com vocês o conteúdo da segunda leitura. A segunda leitura é tirada da carta que São Paulo escreveu aos Filipenses. Filipo era uma cidade da Grécia, construída em homenagem a Felipe o Grande, pai do Alexandre. E lá havia uma comunidade cristã que Paulo gostava imensamente, porque, dizia ele, deixei aí com vocês parte do meu próprio coração. Vocês sabem aquele grupo, aquelas pessoas que você gosta de graça, que você confia. Pois assim era esta comunidade de cristãos que Paulo estabeleceu em Filipo. E ele vai, agora distante, escrever-lhes uma carta. Tem coisas maravilhosas nesta carta, mas não é hoje a hora de nós meditarmos. Só estou fazendo referência porque exatamente no cabeçalho desta carta, Paulo incrusta, ou seja, ele introduz
ele dá o Ctrl+Z, né, de um hino que se cantava com certeza na liturgia daquela comunidade. Ele dá o Ctrl+Z e cola, né, este hino, que é chamado de um hino cristológico. Como deveria ser cantado esse hino em grego? E neste hino que se cantava naquela comunidade, e que Paulo introduz exatamente na sua carta, nos fala da história de Jesus. Começa reconhecendo que Jesus preexistia na glória. Na glória. Ele, embora sendo Deus, não se apegou a este privilégio. Ou seja, não disse, não, eu estou aqui na glória, então o que será que vai ser lá? Eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que me tornar homem, então isso vai ser em desvantagem para mim? Não. Embora sendo Deus, diz, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, algo só dele. E o que aconteceu? Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Os estudiosos do Novo Testamento, eles dizem que este hino cristológico não foi composto por Paulo, já disse, ele pegou do hino que se cantava na comunidade. Alguém compôs este hino. Ele descreve uma parábola, não parábola do Evangelho, parábola no sentido de ele está acenando a glória de Jesus lá, depois Jesus desce e vai até, não só até a terra, mas ele vai até os ínferos, para de lá de novo ascender. É impressionante. Por isso o hino tem 3 partes: a parte da glória, a parte da terra, a parte dos ínferos, e depois novamente retorna à glória. Pois bem, não se apegou ciumentamente ao fato de ser Deus, mas esvaziou-se. E se usa em grego um verbo próprio para dizer esvaziar-se, kenosis, com K, kenosis, que quer dizer espremer a fruta até sair todo o suco da laranja, de modo que não restou nada a não ser um bagaço, a não ser uma casca. Você despejou todo o conteúdo e ainda bateu, sacudiu, né? Espremeu lá até esvaziar tudo. Esse verbo kenosis era usado para isso. Despojou-se completamente, desfez-se daquilo. Pois bem, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Deus tornou-se igual aos homens. Não só, mas encontrando-se no aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte. E não foi uma morte legal, morte de cruz. Dizer isto na antiguidade cristã significava dizer a morte mais horrenda. Como o próprio Cícero dissera, a crucifixão é a mais horrenda, a mais vergonhosa e a mais dolorosa, o doloroso tipo de morte. Não foi uma morte plácida, uma morte pacífica, uma morte digna. Foi uma morte vergonhosa, condição de bandido, crucificado entre 2 ladrões. Essa foi a morte de Jesus Cristo. Pois bem, e o que aconteceu? Exatamente porque ele deu a vida, porque ele sacrificou-se como o irmão mais velho para com o resto da família. Por isso Deus o exaltou
exaltou acima de tudo. A parábola agora retorna. Ela já foi embaixo e agora retorna. Deus o exaltou acima de tudo e por isso deu-lhe o nome que está acima de todo nome. Não tem uma dignidade, alguma coisa maior do que aquela que foi concedida pelo Pai a Jesus Cristo. E é por isso que depois de Jesus Cristo não tem mais nada para ninguém. E se alguém quer ter alguma coisa, é com Ele. É através de Jesus, é em Jesus. De modo que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos ínferos. E toda língua, toda, possa proclamar para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. O hino cristológico da carta aos Filipenses, que é de uma teologia profunda e ao mesmo tempo, pois, de uma sensibilidade maravilhosa. O cristão que compôs este hino resumiu de maneira maravilhosa, pois todo o episódio, o acontecimento, Jesus de Nazaré. Meus irmãos e irmãs, nós também, além de fortalecer a nossa fé nesse amor capaz do sacrifício, ninguém tem amor maior que aquele que dá a vida pelos amigos, ao mesmo tempo que nós admiramos, aumenta o nosso amor por Deus, porque Ele foi legal conosco. Isso também se torna para nós causa modelar, causa de imitação. Ou seja, nós também deveríamos ser capazes do sacrifício para as pessoas. Causa exemplar. Nós também dar a vida por quem amamos.